Graças e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos, 15, 16 e 17. Efésios, fica depois de Gálatas, antes de Filipenses. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre tempo. Nós vamos falar sobre tempo, nós vamos falar sobre eternidade e vamos aprender que o nosso tempo ele é curto para tal propósito. E ao começar, eu quero lembrar aos irmãos, esse ano completa 29 anos, completou 29 anos que Ayrton Senna morreu. E eu tenho certeza que cada um de nós lembra como foi, lembra onde estava, e ficou na expectativa, a gente ficou na expectativa de que viesse uma notícia diferente, né? Ele está melhorando, ele teve esse tipo de problema, mas ele vai ficar bem. A gente esperava esse tipo de notícia, mas não aconteceu. O que eu quero dizer é que ele não sabia que, ao entrar naquele cockpit, seria a última vez. Ele não ia entrar mais. E o Ayrton Senna, ele era um ídolo para o povo brasileiro. Eu vou pegar mais recente um outro exemplo de uma cantora que morreu agora há pouco tempo e que também estava fazendo um sucesso tremendo, já estava virando ídolo também, e ela veio a falecer com pouco tempo. Faleceu num desastre de avião, que foi a Marília Mendonça. Se ela soubesse que aquele show que ela fez seria o último show da vida dela, como ela teria cantado? Os fãs da Marília Mendonça, se soubessem que seria o último show dela, como eles teriam cantado a música junto com ela? Não é verdade? A produção se despediu de um show para o outro, mas não sabia o que ia acontecer. E ali todo mundo se cumprimenta, se abraça. Se eles soubessem que ia acontecer o que aconteceu, como seria aquele abraço? Como seria? A grande verdade é que a gente, hoje, nós, igreja, povo de Deus, a gente precisa parar e pensar. Nós precisamos parar e pensar como a gente está encarando as palavras de vida eterna que são construídas hoje num tempo muito curto para nós, mas que vai ecoar na eternidade. Como nós estamos encarando isso?
Se eu tenho mais 20 anos, eu não sei. Quem sabe é Deus. Você pode ter mais 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos de vida, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas se você tiver mais 50 anos, ou mais 40 anos, ou mais 60 anos, eu vou te dizer que ainda é pouco para construir o que Deus quer construir com você. Aonde eu quero chegar? É que você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Então, se eu tenho mais 20 anos, eu tenho 20 anos para construir algo com Deus que vai falar na eternidade, para todo sempre. O que eu vou construir com Deus nesse pouco tempo que nos resta, vai falar na eternidade, para todo sempre. Mas olha só que loucura, olha só que coisa engraçada. Nós conseguimos entender a lógica de uma previdência social, que todo mundo sabe aqui. Você trabalha, eu estou nessa situação, Eduardo está nessa situação, a gente hoje quer desfrutar do que a gente trabalhou. Mas onde eu quero chegar? A gente consegue entender a lógica de uma previdência social, aonde a gente trabalha, paga impostos, muitos impostos, para quê? Para lá na frente, depois de 35 anos para homens e 30 para mulher, e mais o pedágio que eles inventaram, aí de 35 passa para um pouco mais, de 30 passa para um pouco mais por causa do pedágio. Mas nós conseguimos entender a lógica dessa previdência e planejar isso. Eu vou trabalhar, vou pagar imposto, depois eu vou lá no final receber esse dinheiro todo mês e vou viver e tudo fica tranquilo, tudo fica na paz. Olha que loucura. Olha que loucura. Tem gente que consegue sentir paz na previdência social, porque trabalhou, vai receber e fica em paz. Ainda não entendeu o que estamos construindo com Deus é que vai nos sustentar na eternidade. Então, a gente consegue entender a lógica de uma previdência social, mas a gente não consegue entender que aquilo que a gente constrói com Deus é que vai nos sustentar para todo sempre. É que vai nos sustentar na eternidade. É aí que a gente tem que sentir paz. E tem gente que consegue sentir paz na previdência social, porque está recebendo um salário. É loucura. Essa é a diferença entre salvação e galardão. Eu já falei aqui várias vezes sobre galardão. Essa é a diferença entre salvação e galardão. Salvação é o acesso à vida eterna com o Pai. Vida eterna com o Pai. Isso é salvação. E galardão é a recompensa que o Pai vai te dar. É a recompensa que o Pai vai te dar. Mas salvação é o acesso à vida eterna. E fala-se muito pouco de vida eterna nas igrejas. Fala-se muito pouco de vida eterna. Aí, aprenda uma coisa nessa noite. Você pode ser salvo sem galardão nenhum? Pode. Você pode ser salvo, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crer no Filho de Deus, que veio ao mundo, nasceu, morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Você pode crer, você pode aceitar Jesus e você pode não ter galardão nenhum. Por quê? Porque durante a sua vida,
você se comportou de forma como se ele não existisse. Ou seja, você não se esforçou para fazer nada. Mas você está salvo. Mas não tem galardão nenhum. Então, pode uma pessoa ser salva sem galardão? Pode. Não tem galardão. Porque galardão é a recompensa do que você faz. Não tem nada a ver com a salvação. Você aceitou Jesus como de verdade, você é salvo. Aceitou Jesus e não fez nada. É possível aceitar Jesus e não viver o sobrenatural? É possível aceitar Jesus e não viver o sobrenatural? É o que mais acontece. É o que mais acontece. A pessoa aceitar Jesus e não viver o sobrenatural de Deus. Se não fosse tão comum, a gente não veria tantas mensagens sobre cura, tantas mensagens sobre libertação, tantas mensagens sobre consagração, sobre santificação. A gente vê tanta mensagem falando de cura e quantos são curados? A gente vê tantas mensagens falando de libertação e quantos são libertos? Então, a pessoa pode ser salva, pode aceitar Jesus e não viver o sobrenatural de Deus, não buscar, não viver as promessas de Deus, não viver as alianças que Deus tem para ela. Mas aceitou Jesus. Mas não vive, não busca. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma geração, hoje, estou falando dos dias de hoje, tem uma geração de espectadores enchendo as igrejas. Estou falando nesse século. Tem uma geração de espectadores enchendo as igrejas, mas uma pequena porção de filhos construindo algo com Deus. Tem uma grande porção de espectadores enchendo as igrejas, mas tem uma porção pequena de filhos construindo algo com Deus. Você tem noção disso? Porque é relacionamento, é intimidade. E aí a palavra de Deus vai dizer da porta estreita e da porta larga. A porta larga está passando muito, mas a estreita são poucos que vão passar. Não está na palavra? Estar numa igreja não te torna alguém pleno em Deus. Estar na igreja não te torna alguém pleno em Deus. Porque tem muita gente que vem para a igreja porque tem medo de morrer. Você sabia disso? Tem muita gente que procura a igreja porque tem medo de morrer. Mas estar numa igreja não te torna pleno em Deus. Comer McDonald's todo dia não vai te tornar um Ronald McDonald. Não vai. Não vai te tornar. Comprar uma ação de uma empresa, e tem gente que compra, né? Tem gente que tem, eu não tenho. Eu não tenho, mas tem gente que tem, compra ação de empresa. Mas comprar a ação de uma empresa não te torna sócio daquela empresa. Não é verdade? Compra uma ação da Magazine Luiza e vai ali em Bangu e fala assim, ó, eu quero um fogão, uma geladeira, esse micro-ondas eu vou levar agora. Aí o vendedor vai te falar assim, vai pagar de que forma? Aí você vai falar assim, não, eu sou sócio. Porque tu tem a ação, comprou a ação da empresa, tu não é sócio. Não é sócio da igreja. Ou da empresa. Dormir na garagem não te torna um carro. A gente tem que parar e refletir nessas coisas. O ambiente não é o que te modifica.
O ambiente não é o que te modifica, e sim a essência. A nova natureza é que te torna uma nova pessoa. A nova natureza é que vai te tornar uma nova pessoa. É a essência, que é Jesus. Morreu o velho homem, morreu a velha mulher. Tornou-se novo homem, tornou-se uma nova mulher. É a essência, é a natureza, a nova natureza, que vai te tornar... Abre para mim, por favor, que essa cola aí é boa para caramba. Fica aqui a vida toda e não consegue abrir. É que te torna uma nova pessoa. Agora, presta atenção numa coisa. Tem muita gente falando que não tem nada a ver com o que você vai fazer. Tem muita gente falando que não tem nada a ver, obrigado, com o que você vai fazer. E eu vou falar para você que isso é uma grande mentira e você não deve aceitar isso para a sua vida. Isso é uma grande mentira. Não é a coisa mais importante o que você vai fazer. Não é a coisa mais importante o que você vai fazer. E sim o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, você tem que fazer. Deu para entender? Não tem nada a ver o que você está fazendo, é uma grande mentira. Não é a coisa mais importante. O mais importante é o que você vai se tornar. Mas porque você se tornou, você vai fazer. Amém? Quem está entendendo? Você está conseguindo entender? Qual é o sentido de um rei que não reina? Qual é o sentido de um príncipe que não governa? Qual é o sentido de uma pessoa que recebe a glória de Deus, mas ela não vive, ela não anda debaixo da glória de Deus? Qual é o sentido? Ela não vive, ela não caminha em glória. Não faz sentido. O que fazemos é uma expressão do que nós somos. Você sabia? O que nós fazemos é a expressão do que nós somos. A gente tem que parar e pensar na eternidade. O que a gente está construindo nesse pouco tempo que nos resta, vai ecoar na eternidade. Fala para o seu irmão do lado, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Se você ainda tiver 50 anos para viver, eu vou falar para você, corre, porque é pouco para o que Deus tem para construir com você. É pouco. Você não tem todo o tempo do mundo. O que fazemos é uma expressão do que somos. O mentiroso, ele se torna mentiroso por quê? Porque ele fala mentira. O orgulhoso, porque ele tem muito orgulho. E o filho de Deus? E o filho de Deus? Porque caminha debaixo de uma paternidade.
Você tem noção disso? Porque caminha debaixo de uma paternidade. Se servimos um Deus de milagres, você crê no Deus de milagre? Você crê que Deus pode operar milagres hoje como operou no passado? Então, se você serve um Deus de milagre, você precisa se mover em milagres. Porque você crê no Deus de milagre. Você precisa se mover em milagres. Se cremos num Deus sobrenatural, a gente precisa acessar o sobrenatural. A gente não crê num Deus que é sobrenatural, então a gente tem que acessar o sobrenatural. Se cremos que Deus tem uma aliança conosco, se você crê que Deus tem uma aliança com você, precisamos usufruir dos frutos dessa aliança. Não tem aliança, não tem promessa para a minha vida e para você, então a gente precisa usufruir dos frutos dessa promessa, dos frutos dessa aliança. Não somos filhos de Deus? Não somos co-herdeiros junto com Jesus Cristo? E por que a gente não usufrui? E por que a gente não vive em milagres? Não anda em milagres, não usufrui das bênçãos, das promessas, das alianças? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Grave isso. Você não tem todo o tempo do mundo. Você só vive uma vez. Aí alguém pode até me questionar. Presbítero José, não concordo com você. Por que você não concorda comigo? Não, porque existe a vida eterna. Tem a vida eterna. Aí eu vou falar uma coisa para você, e você vai aprender comigo nessa noite, que eu também aprendi. Vida eterna não é uma segunda chance. Vida eterna é a continuação do que você já começou a viver. Vida eterna não é uma segunda chance. É a continuação do que você já começou a viver. Do que você já começou a viver. Sabe por quê? Porque depois da morte natural, que eu e você, nós vamos passar, depois da morte natural, você tem um destino selado. Tem ou não tem um destino selado? Tem. Que Deus preparou para mim e para você. Mas ele foi construído quando você estava de pé, quando você estava na igreja, quando você estava servindo Jesus, quando você estava obedecendo o Pai. Você tem um destino selado depois da morte, mas a sua vida eterna, ela foi construída e ela está sendo construída aqui, quando você está de pé. Então, a vida eterna não é uma segunda chance, é a continuação da sua vida aqui na face da terra. Eu dei um spoiler aqui na quarta-feira, no estudo, e é o que eu vou falar agora. Ninguém escolhe o inferno como destino. Se você perguntar para alguém, você quer ir para o inferno? Ela vai falar não para você. Ela não escolhe o inferno como destino, mas ela escolhe os caminhos que levam para lá. Ela escolhe os caminhos que levam para lá. Quem é casado e adultera,
ele escolheu adulterar. É uma escolha que a gente faz. Então, pergunta para alguém na rua, você quer ir para o inferno? Ela vai falar não. Mas o caminho que ela escolheu a seguir, vai levar para lá. Então, ela não escolhe como destino, mas escolhe o caminho que vai dar lá. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nem todo mundo levantou a mão. Os que não levantaram a mão, vou fazer o apelo no final. Vou fazer de novo. Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitou Jesus. Você aceitou Jesus no tempo passado? A gente sabe que é Jesus que escolhe a gente sabe de tudo isso. O que eu quero dizer é que pelo fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o céu é o seu destino. O céu é o seu destino. Amém? Você acredita de verdade que tem todo o tempo do mundo? Você acredita de verdade que você tem todo o tempo do mundo? Você não tem, não. Teu tempo está curto. Se você ainda não construiu algo com Deus que vai ecoar na eternidade para todo sempre, comece o mais rápido possível, porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Jesus está voltando. Então, construa algo com Deus que vá soar na eternidade, para todo sempre. O que está faltando para você se mexer em direção a Jesus? Você sabe. Você não tem todo o tempo do mundo. Preste atenção no que eu vou falar. Eu estou falando para a igreja. Deus disse que ia te usar na palavra. Deus fala para a pessoa, eu vou te usar na palavra. E ela ainda não mergulhou na palavra. Aí Deus disse para ela, ó, eu vou te usar na palavra. E ela não mergulha na palavra. Ela não se esforça. Ela não busca. Ela não se mexe. Ela não marcha. Ela não faz nada. Essa pessoa é imprudente. Aí Deus disse que ia te usar através da cura. E você não é ativado no profético, você é imprudente. Deus disse que você vai fazer parte do avivamento. E a gente fala muito em avivamento. E a gente pede avivamento para a Igreja Presbiteriana do Centenário. E aí Deus fala que vai te usar, que você vai fazer parte desse avivamento. Quem quer fazer parte do avivamento da Igreja do Centenário? Aí Deus fala que você vai fazer parte do avivamento. E você não medita na palavra. Você não lê a palavra. Você não ora. Você não participa de nada. Você é imprudente. Você é um imprudente. Igreja, vai terminar tudo bem. Você crê que vai terminar tudo bem? Quem crê que vai terminar tudo bem? Você crê que a sua história vai terminar bem? Mas eu vou te dizer uma coisa. Ela vai terminar bem se Jesus for o centro da sua história. Se Jesus não for o centro da sua história, como vai terminar bem? Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar. Vai terminar tudo bem, se Jesus for o centro da sua história.
A Bíblia ela fala de dois homens e vocês vão identificar logo, que é bem fácil, é bem conhecido. Um construiu a casa na areia. O outro construiu aonde? Na rocha. Um construiu a casa na areia, o outro construiu a casa na rocha. Preste atenção que o texto, esse texto da construção da casa na areia e na casa da rocha, a Bíblia, ela não frisa a edificação da casa. Porque não é o importante. O que é frisado? O que é mais frisado aqui? Os pilares. São os pilares. Não é a construção em si. Mas olha só que coisa tremenda. A Bíblia, ela não está apontando para algo que você vê. Ela não está apontando para algo que você vê. Ela está apontando para algo que você não consegue ver, que são os pilares. E a gente tem que prestar atenção no detalhe, porque o que frisa aqui é os pilares, são coisas que você não está vendo, mas o homem, como é carnal, como é humano, ele procura frisar aquilo que o povo vê. Eu vou correr com essa fundação, que eu quero logo fazer a parte de cima, para que os homens vejam. Porque quem está construindo uma casa, quer logo ver a parte de cima, mas a Bíblia, ela frisa o que ninguém está vendo. Porque a questão não é quanto tempo você demora para construir, e sim quanto tempo vai durar o que você construiu. Porque o que construiu na areia durou menos tempo. A questão não é quanto tempo você vai demorar para construir, e sim quanto tempo vai durar o que você construiu. Essa é a questão. Essa é a questão. Agora, presta atenção aqui. Deve ser muito triste mesmo. Eu não consigo imaginar. Deve ser muito triste Deus falar para a gente: eu não te conheço. Deve ser muito triste Deus falar: eu não te conheço. Aí pergunto: como alguém que te formou, que te criou, vai chegar ao ponto de falar para você: eu não te conheço? É muito triste. Mas preste atenção. Esse conhecimento não é de saber que você existe, porque Deus sabe que você existe. Esse conhecimento aqui não é de saber que você existe. Deus te criou. Deus não sabe que você existe? Sabe. E sim de relacionar com você. Aí Deus vai falar assim: eu sei que você existe, mas a gente nunca se relacionou. E aí? E vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia e vai ser muito triste aquelas pessoas que vão ouvir isso da parte de Deus: eu não te conheço. Vou repetir, não é que ele não saiba que você existe.
Esse não te conheço é que ele vai falar, eu sei que você existe, mas a gente nunca se relacionou. A gente nunca teve intimidade. Você nunca me buscou. Você nunca quis saber de mim. A gente tem pouco tempo para construir algo que vai soar na eternidade para todo sempre. Você não tem todo o tempo do mundo. Fala para o irmão do lado. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Então, já que você não tem todo o tempo do mundo, eu vou falar para você, esteja pronto. Esteja pronto. Os militares entenderam isso muito bem e a igreja não. A igreja não. Mas os militares, eles entendem muito bem. Por que eu estou falando isso? É melhor suar em tempo de paz do que sangrar em tempo de guerra. O militar entende isso. Eu não servi não, tá? Eu não servi. Mas a gente busca, né? E por que tanto treino? Por que tanto treino? Porque quem é treinado quando está tudo bem, está pronto para quando tudo vai mal. Está pronto para quando tudo vai mal. Há pouco tempo eu preguei no estudo de quarta-feira sobre você estar pronto, estar preparado para encarar as diversidades da vida. Eu falei no culto de quarta-feira aqui há pouco tempo. Você não tem todo o tempo do mundo. Olha só que coisa interessante. Eu gosto de assistir filme, um bom filme, tá? Não é qualquer porcaria, não. Não é qualquer porcaria, não. Mas um bom filme eu gosto de assistir. Quem gosta aqui? Agora, quando a gente vai assistir um filme, porque o filme, ele dependendo do filme, tem filme até longo aí, né? 3 horas, 4 horas, mas eu não gosto desses, não. Eu gosto daquele de 1 hora e pouca, no máximo 2 horas. Mas quando a gente vai assistir o filme, a gente prepara o ambiente. A gente prepara o ambiente para assistir o filme. E tem gente que gosta até de fazer uma pipoquinha, né? Faz uma pipoca, prepara um lugar ali para, se tiver frio, já pega um edredom, se tiver calor, já liga o ar-condicionado, né? Prepara um ambiente para as 2 horas que vai ficar ali assistindo o filme. Porque a pessoa, quando está assistindo o filme, ela não quer pausar e ela não quer sair. E ela prepara o ambiente para assistir o filme. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. E como é na igreja? Como é na igreja? Aí você sai de casa para vir para a igreja. Aí você vem dentro do carro, ou vem andando a pé com mais alguém, vem conversando dentro do carro, vem conversando na rua com a outra pessoa. Aí vem. Aí chega aqui na igreja, louvor, aí nessa hora joga para o louvor. Louvor, cria um ambiente aí. Ainda mais que o louvor começa mesmo no início, né? É eles que começam. Cria um ambiente. Não, irmão. Está errado. Aquilo que você não fez, aí você joga para o louvor fazer, ou joga para o pastor fazer, se tivesse pastor, que a gente ainda não tem, ou joga para o presbítero fazer. Não. Cria um ambiente, não.
Você traz o ambiente. Se junta com o ambiente que aqui está. Você já tem que vir de sair de casa já intencional. Você já tem que sair de casa com o propósito de subir à casa de Deus para adorar em espírito e em verdade. E você vem queimando já, com o coração ardendo, para se juntar com os que aqui estão, para que a coisa aconteça. Não é jogar para o louvor, para o irmão fazer, criar um ambiente, não. Você traz o ambiente. E como é que a gente quer avivamento? É a gente que tem que fazer o ambiente. Você já tem que vir de lá queimando. Aí o que a palavra de Deus diz? Alegrei-me. Que alegrei-me quando me disseram é desse jeito. Aí chega aqui, ô fulano, Elton, não aceita não, Elton. Se falar para tu, fala assim, não, mas vem cá, eu já estou aqui, você tem que se juntar a mim. Você tem que vir no mesmo grau, no mesmo nível. A gente tem que aprender a mudar de nível, gente. Vamos ficar assim toda a vida? Quem quer ir para um novo nível? Vamos passar a viver o sobrenatural de Deus, as promessas de Deus, a aliança de Deus para a nossa vida. Eu já estou terminando, já estou me encaminhando para o final da mensagem. E presta atenção no que eu vou falar agora. É um pouco taxativo, é um pouco pesado, mas eu queria que você refletisse. E eu já vou terminando. É uma pergunta que eu vou fazer para a igreja. Se o Senhor pegasse você, agora eu estou me direcionando, não coletivamente, mas individualmente. Se o Senhor pegasse você e te multiplicasse, e toda a igreja de Jesus na face da terra fosse uma multiplicação de quem você é, a igreja se sustentaria? Pesado, né? Se o Senhor multiplicasse você, e toda a igreja na face da terra fosse uma multiplicação sua, a igreja se sustentaria? Se toda a igreja na face da terra fosse uma expressão de como você adora o Senhor, os cultos seriam mais avivados ou mais frios? Porque é muito fácil falar, né? Ah, eu adoro a Deus. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você está adorando a Deus em espírito e em verdade? E se a igreja fosse uma multiplicação da sua adoração, a igreja seria fervorosa ou seria fria? Se o meu nível de entrega, estou falando eu, mas você também. Se o meu nível de entrega fosse multiplicado, a igreja seria mais apaixonada ou mais omissa? Aí Deus vai falar assim: eu não te conheço. Não te conheço. Nós não temos todo o tempo do mundo. Temos pouco tempo
para construir algo que vai ecoar na eternidade. Vai ecoar. Fala-se pouco sobre a eternidade. A vida eterna não é uma segunda chance. É a continuação do que você está vivendo aqui. A gente não vê pessoas dando a vida pelo reino de Deus. A gente tem aí esse pessoal do Greenpeace, né? Greenpeace o nome. Eles dão a vida pelos animais, né? Eles dão a vida. Mas a gente não vê o Filho de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, dando a vida pelo reino de Deus. Muitas das vezes a gente vê o ímpio mais dedicado do que nós que somos filhos de Deus. Ah, quando eu terminar a faculdade, eu mergulho. Ah, quando eu me casar, eu faço. Quando eu comprar a casa própria, eu me dedico. A gente sabe muito, muito bem dar desculpas esfarrapadas. Isso a gente sabe de letra. Aí fica dando desculpa esfarrapada. A verdade é que a gente não prioriza, muitas das vezes, o reino de Deus. A gente não prioriza. Porque quando você quer priorizar algo, você consegue e você faz. Mas se você quiser priorizar, você pode estar aqui às quarta-feiras se você priorizar. Você pode estar aqui às quinta-feira na reunião de oração se você priorizar. Você pode vir à escola dominical se você priorizar. Ah, mas não prioriza o reino de Deus? A gente não consegue dar valor à coisa mais importante na nossa vida. É o que vai ecoar na eternidade para todo sempre. Você, irmão, não tem todo o tempo do mundo. Então, faça enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. E eu vou terminar com uma frase do Oscar Wilde, que diz assim: viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Vou repetir. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maior parte das pessoas só está existindo. Não, presbítero. Não, eu estou prosperando. Prosperar é existência. Prosperar é existência. Viver é você estar no lugar que Deus te chamou para estar. Viver é fazer o que Deus te chamou para fazer. Viver é se tornar quem Deus te chamou para se tornar. Isso é viver. Isso é viver. Isso é viver. Faça enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Você não tem todo o tempo do mundo para construir algo que vai ecoar na eternidade. E eu queria orar por você. Levante sua mão. Deus, aqui está o teu povo, Pai. Pai querido, a minha vontade, Senhor, é que essas pessoas que levantaram a mão, Senhor, tenham cada vez mais o prazer, Senhor, de estar na tua casa. Unge a vida de cada um, Senhor. Pai querido, dê discernimento a cada um. Dê sabedoria a cada um, Senhor. Pai querido, que em nome de Jesus elas vivam o sobrenatural de Deus. Que em nome de Jesus
elas, ó Pai, vivam as promessas de Deus. Que em nome de Jesus, elas vivam as alianças, ó Pai, que Tu preparou para cada um de nós. Pai querido, que a vida dessas pessoas, ó Pai, sejam transformadas de tal forma, Senhor, que elas sejam, Senhor, luz nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera, para que haja, Senhor, um avivamento aqui em nosso meio. Precisamos, ó Pai, estar todos nós juntos, intencionados, ó Pai, com o mesmo propósito, Pai, de Te servir em espírito e em verdade. Que isso seja, Senhor, algo real na vida de cada um aqui presente, Senhor. Que essas pessoas, ó Pai, possam fazer a diferença em nosso meio, Pai. Ó Deus, nós temos um destino selado, Senhor, que Tu selou para cada um de nós. Que a gente possa entender e compreender que temos pouco tempo para construir algo contigo, Senhor, que vai durar para a eternidade, Senhor. Vai ser triste quando Deus chegar e falar para aquela pessoa, eu não te conheço porque você não se relacionou comigo. A minha vontade, Senhor, é que cada um aqui crie um relacionamento com Deus, cada vez mais, Senhor, cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, é que eu oro e Te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém.